A direita não tem voz. Estamos vivendo uma ditadura. A direita tá sem voz e a gente tá vivendo uma ditadura. A direita tá sem voz e a gente tá vivendo uma ditadura. A direita tá sem voz e a gente tá vivendo uma ditadura. Hoje nossa convidada é a Maria Bopp, atriz, roteirista, que nos lembra que a arte, quando é de verdade, nunca deve ser neutra. O sangue de artista corre nas veias dela. Ou melhor, tá no DNA, né? É sobrinha bisneta do Raul Bopp, aquele poeta que participou da Semana de Arte Moderna de 22, ao lado de Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, e é sobrinha neta do ator José de Abreu. Sua mãe escreveu 2 livros e chegou a ser finalista do prêmio mais importante de literatura do Brasil, o Prêmio Jabuti. Maria Bopp já fez cinema, televisão, minissérie, interpretou a famosa garota de programa Bruna Surfistinha na série Me Chama de Bruna, durante 5 anos. Ficou bastante famosa com o papel que ela mesma criou, escreveu, interpretou e dirigiu nas redes, principalmente durante a pandemia. Nascia a blogueirinha do fim do mundo. Era uma sátira que misturava tutoriais de maquiagem com críticas sociais e políticas. Essa personagem deu tão certo que foi parar no canal GNT. Maria Bopp é feminista, é politizada, é corajosa, e acredita que é essencial ter posição em tempos turbulentos, de crises para a democracia, de retrocessos em direitos humanos e diante de discursos autoritários. As mulheres têm que entender uma coisa. Não. Salve, Maria! Que alegria enorme receber você aqui no ICL, hein? Salve, Chico. Muito feliz de estar aqui. Minha primeira vez aqui. Tô feliz. Eu já tinha visto o ICL. Pois é, já tinha assistido, mas nunca tinha vindo aqui. Mas é ótimo você estar aqui. Eu tô a gente feliz. tem muita coisa para falar sobre esses tempos estranhos que a gente vive, né? Sim, vamos falar. Vamos atravessar. Você sempre se apresentou como alguém que contém ironia, porque a blogueirinha do fim do mundo, né? Foi. Sempre aparecia. Foi, desde o começo. Desde o primeiro vídeo, ela já era através da ironia que eu me comunicava com ela, assim. Antes dela, acho que não. Eu gosto da ironia, eu acho que é um tipo de humor que eu adoro. Eu acho muito divertido. Eu conversei com a Elisama Santos, que é uma psicóloga, ela me falou que uma coisa que eu nunca tinha pensado, que a ironia é uma arma feminina de comunicação, assim, que as mulheres usam do deboche, da ironia, muitas vezes como uma defesa. Eu nunca tinha pensado por isso, mas isso talvez ressoou em mim, assim. Eu acho que faz certo sentido. Não é só defesa, né? É uma agulhada. É um ataque ela também. pega, opa! É. Mas muita gente não entende, né? Acha que você era aquilo mesmo que você estava falando. Né? Ah, sim. Porque é isso, eu tenho essa cara de patricinha e eu fazia tutoriais de maquiagem tirando sarro dessas blogueiras que são muito parecidas comigo fisicamente. E se você não presta muita atenção nos meus vídeos, ou se você não, às vezes não tá muito antenado do que tá acontecendo, ou se você não é uma pessoa politizada, você não entende muito. Você fica um pouco ou confusa, ou você acha que eu sou uma sem noção, uma alienada, sei lá. E eu lembro que na pandemia eu fiz um vídeo que era vários cortes, assim, rápidos, como se fosse eu vivendo festas clandestinas e furando a quarentena. Dizendo o quê, mais ou menos? Era como se fosse uma sequência de stories, tipo, eu tô aqui, chegando na minha aula de pilates, gente, eu não tô ficando em casa, porque, sabe, que isso vai... Daí cortava eu, sei lá... Eu tomo cloroquina todo dia. Exatamente. Fazendo publi de cloroquina e tudo mais. E aí isso aqui, pegaram algum trecho desse vídeo, jogaram no TikTok, eu não tinha TikTok na época, e ninguém sabia quem eu era, ninguém sabia que eu era uma atriz, foi sem contexto. E aí eu recebi eu ganhei muitos seguidores nesse dia, eu ganhei tipo 100 mil seguidores em 24 horas, uma loucura. Pessoas que entenderam a ironia. Muitas sim, mas muitas não. E várias falando assim... Tinha bolsonaristas que não... Não, pior, tinha gente... Uma galera de esquerda, uma galera falando assim, fica em casa, para de furar a quarentena, tem gente morrendo. Meu pai morreu de Covid por causa de gente como você, que não fica... Eu falei, não, pelo amor de Deus. Inclusive, teve uma pessoa muito, muito respeitada, né? Por mim, por você e pelo ICL, que te criticou. Quem foi? Pode contar. O Leonardo Boff. Leonardo Boff. Ele viu onde? No Twitter, né? No Twitter, eu postei um vídeo falando que
No Réveillon eu ia viajar, era 2020 pra 2021, pensa, a gente era plena quarentena, assim, ainda, não tinha vacina. E aí eu postei falando que eu ia viajar assim, que eu ia viver minha vida, foda-se a vida, sabe essas frases que as blogueiras falavam. E aí o Leonardo Boff falou, pô, que egoísmo dessa pessoa, não faça isso, Eu vi sabe? o comentário dele, cruel, duro, né? Leonardo, essa menina bonitinha que escreve essas asneiras aqui. E aí, como é que ficou essa história? Leonardo, não, eu sou atriz, é uma personagem que eu inventei, imagina, é uma crítica. E aí ele pediu desculpa e ficou tudo bem. Mas é isso, algumas pessoas confundem mesmo. Isso é muito, muito comum. Minha mulher, inclusive, me critica muito quando eu faço no ar aqui alguma ironia. Fala, não faz isso que as pessoas vão achar que você é aquilo, eu não vou entender. Então. Então, às Esse é um vezes, as perigo. pessoas não entendem. Esse é um perigo da ironia. Eu adoro ironia. Eu adoro, mas eu questiono também, às vezes, eu tenho questionado recentemente, mais recentemente, se a ironia é uma boa ferramenta de... Eu acho que o humor é válido. O humor, eu não questiono a importância do humor, assim, principalmente nas redes para comunicação e tal, para falar de assuntos difíceis. A ironia, às vezes, eu questiono se ela é eficiente, justamente por isso, porque você fala coisas, você fala o contrário do que você acredita, né? E às vezes... Pois é, mas sabe qual que é a vantagem? É que, através da ironia, para aqueles que não entendem, você fura a bolha da extrema-direita. Porque as pessoas vêm e falam, nossa, ela é patriota como eu, nada, você está gozando na cara deles. Sim. Mas começam a te ver. Pode ser. Não é? Mas recentemente eu fiz um vídeo que eu falo, a direita não tem voz, estamos vivendo uma ditadura, e era justamente a direita em todos os veículos de comunicação repetindo essa frase, que é uma grande ironia, tipo, estamos vivendo uma ditadura. No YouTube a pessoa fala, estamos vivendo uma ditadura, e ela tá no Twitter, estamos vivendo uma ditadura num carro de som na Avenida Paulista. Sabe, assim... e aí eu fiz justamente essa ironia. E muitas pessoas da direita assistem esse vídeo e não entendem. E me comentam, realmente, vamos no carro de som na Paulista falando que nós estamos vivendo a ditadura. Exato. Na ditadura você nem arranjaria o carro. Exato, e as pessoas não entendem justamente essa ironia e vêm concordar comigo. Acontece, realmente, eu posso furar a bolha. É verdade. Isso tudo começou com a blogueirinha, né? Que te pegou para valer. Foi a blogueirinha. Bom, vamos começar do começo dessa história. Você estudou audiovisual. Estudei audiovisual. Faculdade? Faculdade, no Senac. Onde? No Senac, aqui em São Paulo. Sei. E Pra ser o quê? Atriz? Então, não, audiovisual eu trabalhava atrás das câmeras. Meu objetivo era dirigir, ser diretora. Era isso que eu queria. Então, na faculdade, eu sempre escrevia e dirigia. Eram as áreas que eu mais eu ficava orbitando essas áreas, assim. E era o que eu gostava de fazer. E quando me formei, trabalhei atrás das câmeras como continuista. Sabe o que é o continuista? Que é a pessoa que se certifica de que o copo tá na mão direita e não na mão esquerda. E que quando corta o copo, sabe... Por exemplo, quando você está assistindo um filme... A continuista é a pessoa que atrapalha o trabalho do diretor e manda no contra-regra, tá certo? Quando o diretor acha que fez uma cena maravilhosa, você fala assim, opa, peraí que essa cena não está sendo... É isso aí. Está fazendo referência ao século XIX, isso está aí com o relógio digital. É isso. Aí o cara perde a cena toda. Perde, eu tenho que refazer. Mas aí vai ela montar... contra-regra trazer... Né? É exatamente isso, esse é um ótimo resumo. E aí o montador vai lá e usa o take que ele quer e dane-se o continuista. Aí fazem no YouTube vídeo de erros de continuidade, coitado do continuista. Mas era isso que eu fazia. E aí depois... Porque as pessoas não sabem, né, que as cenas nos filmes, elas não são tomadas na ordem cronológica. Exato. Né? Às vezes você grava primeiro o fim do filme. Depois exatamente, é isso. Né? Você aproveita as locações, né? Exatamente. Vamos gravar tal nesse lugar aqui. Você grava as cenas que são daquele lugar. Exatamente. E o continuista, por isso, por ser o braço da montagem no set de filmagem, é uma função muito fundamental no audiovisual. E eu adorava justamente pelo fato de você aprender sobre todas as áreas ao mesmo tempo. Você tem que ter uma visão 360 sobre tudo que está acontecendo. E eu acho que eu tenho uma boa memória fotográfica e eu gosto de englobar tudo, assim, eu sou um pouco controladora. Então, eu me dei bem na função. Eu gostava de ser continuista, para um dia me tornar diretora. Só que daí a carreira de atriz entrou no meio e... Pois é, porque aí esse trabalho de continuista, ele te habilita, né, a ser um monte de coisa. Você pode ser diretora amanhã, você pode ser atriz amanhã. Sim, é uma escola porque mesmo. Se você é continuista, você mexe em tudo, né? Tudo, desde o figurino até direção de arte, até eixo, né, que é fotografia. E você aprende muito sobre direção de atores, porque você vê
você tá com fone o tempo todo, então você ouve o diretor dirigindo os atores e você vê como os atores respondem à direção depois dos takes. É muito interessante, assim, é uma função muito fascinante e que eu adorei, que querendo ou não foi a minha escola, porque eu não estudei teatro, né? Eu caí um pouco de paraquedas na atuação. Mas você estudou sendo continuista, porque você viu como os atores e as atrizes se movimentam. Né? Sim, isso já é uma super escola. Mas às vezes eu sinto que eu tenho algumas carências como atriz, porque não fiz teatro, sabe? A fisicalidade, o meu corpo é diferente de atores que já fizeram teatro. Eu acho que eu fiquei muito focada no audiovisual, que é a câmera mais próxima do rosto, e às vezes enfim, acho que o meu corpo tá meio mole. Você tem um professor como ator, né? Seu tio-avô, né? Meu tio-avô. O Zé de Abreu, é uma figura fantástica, completamente louca. Né? Completamente maluco, beleza. Você conversa muito com ele, você se dá bem com ele? Me dou bem com ele, mas é que é isso, ele sempre morou no Rio de Janeiro e eu sempre morei em São Paulo, então a gente nunca teve uma relação muito próxima de convivência, né? Mas sempre que vou ao Rio, eu tento encontrá-lo, ele quando vai para São Paulo também. Quando minha avó ainda estava viva, minha avó faleceu em 2020, mas ela era muito próxima dele, eles se falavam toda semana, ela era louca por ele, louca. Irmã dele. Irmã dele, ela era louca por ele, sabe? Ela puxava papo com qualquer pessoa na fila da farmácia para falar que era a irmã dele. E ele é um ótimo ator, né? Ele é fantástico. Ele tem um currículo de atuações fantástico. Ele é fantástico. Ele esteve em novela, ainda está em novelas icônicas, né? Ele estava em Avenida Brasil, enfim. Ele é realmente muito, muito importante, assim, no audiovisual e tá agora também em cena no teatro no Rio. Enfim, ele é um cara icônico. Twitter? Porque ele entrou no Twitter chutando balde, né? Ele te inspirou para entrar no Twitter? Não, na verdade não, eu entrei por minha conta. Mas ele chuta o balde, né? Eu acho que isso eu devo ter puxado dele de alguma maneira, deve estar no meu DNA. O Zé de Abreu já comentou com você que você postava? Sim, ele adora. Ele sempre compartilhava os meus vídeos e sempre falava, meu orgulho, minha sobrinha. Não, porque ele não tem ironia nenhuma, ele entra chutando mesmo. Né? Ele é direto e reto, ele não dá nenhuma volta, né? Pois é. Mas ele gosta, eu acho que ele adora esse meu lado pé na porta, sabe? O Zé é doido, mas ele é muito querido. Pois é, mas como é que começou essa história? Que você começou trabalhando como continuista? Sim. Curtas-metragens, longa-metragem? Longas séries eu fiz, fiz séries da HBO, série da Globo, fiz séries, enfim, no streaming, e daí, só que eu tinha feito já uma outra série como atriz no meio da faculdade, na época eu não quis seguir na minha carreira de atriz, só que a mesma diretora dessa série me chamou para fazer o teste da Bruna Surfistinha. E eu não atuava há 4 anos, 4, 5 anos, eu falei, pô... Você só tinha atuado em uma outra série, em uma outra série chamada Oscar Freire 279, uma série do Multishow. Eu vi isso. Uma curta temporada, assim, acho que era 8 episódios a série, era uma série curtinha, eu fazia um papel coadjuvante. Era uma série de uma, também, prostituta. Eu digo que a prostituição foi um tema que me seguiu na minha vida, assim, me caçou. Porque era uma série de prostituição, só que eu não fazia uma puta, eu fazia a prima da protagonista. Mas era uma série legal, interessante. A minha personagem era uma personagem engraçadinha, meio intrometida, meio enxerida. Era uma personagem legal, assim, foi super divertido pra mim, só que eu tinha muita vergonha de atuar. Eu amava atuar, eu me divertia em atuar. Eu tinha vergonha da divulgação, de se autopromover e postar vídeos e falar, assista. Não sei, eu tinha muita vergonha disso, Chico, não sei porquê, tá? Eu tinha vergonha dessa autopromoção. Tendo essa vergonha toda, depois você vai fazer a Bruna Surfistinha, que eu vi você comentando numa entrevista que foram 42 cenas de sexo. Exatamente, 42 cenas de sexo em 4 temporadas. Tendo vergonha de aparecer, você imagina aparecer pelada. Esse negócio não era desesperador, não? No começo eu lembro que eu estava ensaiando para a primeira temporada, meu maior medo era uma cena de sexo. Era, meu Deus do céu, como é que vai ser? Eu ficava muito nervosa e eu tenho ainda pudor com o meu corpo, assim, não é uma coisa que eu sou super tranquila com o meu corpo, mostrar meu corpo. Só que daí, quando eu fiz a primeira cena, eu vi que ela era muito técnica, muito controlada, assim, o set, muito ensaiada para que não aparecesse o tapa-sexo, né, o adesivo que você cobre, as partes íntimas. Quando eu vi que era controlado, que era muito respeito no set, e eu falei, tá tudo bem, isso não é a parte mais difícil, não, assim. Eu consigo fazer, tanto que fiz um monte.
problema mesmo pra mim, a dificuldade foi atuar, porque eu praticamente não era atriz, eu tinha atuado uma vez na vida. Eu falei, isso que pra mim vai ser muito difícil. E a consequência disso, né? Porque enquanto você gravar, não tem você pode não ter problema, você supera. Mas depois que isso vai às telas, né? Aí as pessoas começam a ver e começam a confundir as coisas, né? Não, com certeza. Essa é a parte mais difícil. Essa é a parte mais difícil, porque logo na primeira temporada, tinha umas... Você pegar um táxi, o cara fala assim, você, né? Essas coisas não? Tem isso. Tem um pouco homens que falavam comigo de um jeito que eu falei, cara, eu acho que eles estão me confundindo com a Bruna, assim, o jeito que me trata é um jeito mais... É um jeito como se eu fosse responder como Bruna e não como Maria, sabe? E também tem essa coisa de eu perder um pouco o controle da minha imagem. As cenas vão para sites pornôs e grupo de WhatsApp, que muitos homens têm grupo de putaria no WhatsApp. E aí as cenas vão para esses grupos de putaria. Meu pai recebeu um vídeo meu como Bruna Surfistinha em grupo de WhatsApp. E agora piora, porque podem pegar suas cenas, botar inteligência artificial no meio... Sim. E entrar em detalhes que você não fala. Pode pegar meu corpo ali, eu falando outras coisas, sei lá, né? Pode ser. Realmente é um descontrole da imagem. Eu aprendi isso muito cedo, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, cara, se eu não tenho controle, eu não vou nem me preocupar com isso, sabe? Diante de uma situação que você não tem nenhum controle, nenhuma ingerência, quase que também dá um certo desprendimento. Não tenho controle, não vou me preocupar. Pois é, mas não é preocupar. Você teve algum dissabor? Você sofreu por isso depois? Eu acho chato. Alguma abordagem chata, desagradável, Sim. desrespeitosa teve, né? Acho chato quando usam essas imagens da série da Bruna pra me desmerecer como atriz e como cidadã mesmo. Assim, até inclusive quando comecei como blogueirinha do Fim do Mundo, usavam cenas da série, cenas de sexo, cenas que eu tava nua, pra dizer, você é só uma atriz pornô, você não tem que falar de política, cala a boca. Imagina sabe? como que a senadora Damares via isso, né? Exato, não, Tá vendo? pelo amor de Deus, pra eles eu sou uma aberração. Ela, além de comunista, ela é devassa. Não, exato. Eu acho que pra muitas pessoas que vão a fundo na minha trajetória, esse é um ponto que as pessoas conseguem surfar, usando o perdão do trocadilho com a Bruna Surfistinha, mas elas surfam nessa coisa da imagem de eu ter feito uma puta. Isso pra eles é uma arma que eles usam como uma ofensa contra mim. E pra mim não é uma ofensa, é um motivo de orgulho. Eu adoro ter feito essa personagem. Eu aprendi a ser atriz com a Bruna, imagina. Mas pra eles é uma ofensa. Pois é, agora como é que foi, você que não era atriz, tinha tido uma experiência só de atriz, né? Como é que foi encarnar esse personagem que não é do seu meio? Como você disse, a sua criação é de uma patricinha. E de repente você vira uma puta. Como é que é isso? Como é que você encarnou esse personagem? Como é que você estudou? A Bruna, a Raquel Pacheco é a mulher real, né? A Bruna Surfistinha real. A Raquel, ela tem algumas coisas parecidas comigo nesse sentido de que ela vivia também uma vida de classe média alta e que tinha uma vida com muitas possibilidades. Ela estudava no Colégio Bandeirantes, aqui em São Paulo, que é um colégio de elite e muito conceituado. Mas a Raquel era muito, muito, muito tímida e foi através da prostituição. Ela fez um sexo oral num colega da escola e esse amigo espalhou para os colegas da turma que ela tinha feito isso e ela falou que isso colocou ela no mapa da escola, isso deu para ela ela acendeu diante daquilo, ela era uma menina muito envergonhada e que diante daquilo resolveu brilhar, assim, resolveu encontrar... Ela ficou, como se diz, empoderada? Eu acho essa palavra complicada. Palavra muito complicada, mas ela se sentiu... poderosa? Eu acho que ela se sentiu vista e ela gostou de ser vista, sabe? E eu acho que isso, inclusive no livro dela, O Doce Veneno do Escorpião, você vê, ela cita como isso foi um marco na vida dela. As pessoas olhavam pra ela diferente, daí outros colegas começaram a querer também encontrar ela. Pode ser pelos motivos errados, mas isso deu pra ela um certo gosto mesmo. E eu acho que tanto da decisão dela pela prostituição também foi por causa disso. Eu acho que essa coisa dela ser de classe média alta em São Paulo é uma coisa que é parecida comigo. Eu acho que tem muito o interessante como atriz é você se implicar nos personagens. Eu acho que Maria, achar em mim a própria matéria-prima para fazer a Bruna, encontrar os meus medos em comum com os dela, as minhas vergonhas, os meus pudores, os caminhos que fazem eu me sentir mais poderosa, que sejam mais vista.
Não sei, eu acho que isso é o jeito de eu encontrar. Mas é difícil, assim, realmente, a prostituição é um mundo bem difícil, bem pesado. Eu pesquisei bastante, li bastante. Exato, você é muito distante da sua história. Muito. De uma moça como você. Muito. Completamente fora da história de suas amigas e tal, né? Sim. Mas esse foi o encontro das prostitutas? Fui, conversei com muitas garotas de programa no Rio, a gente filmava no Rio, a história se passa em São Paulo, mas a gente filmava no Rio, e eu fui em casa de prostituição lá, na Glória, na Vila Mimosa. Aqui em São Paulo, eu fui no Café Fotô, que é uma casa de prostituição de luxo. Conversei com várias garotas de programa de diferentes classes sociais. Conversava com aquelas que ficavam na rua, rodando bolsa? Na rua, eu não falei com nenhuma mulher, na rua, porque realmente é muito... As próprias prostitutas falam que as prostitutas de rua são muito diferentes mesmo, assim, elas estão... Eu acho que é muito mais duro estar na rua. O que eu fiz foi um experimento... A vulnerabilidade é muito grande. Absurdo. O que eu fiz uma vez foi, eu peguei um short, eu tava no Rio de Janeiro ensaiando, o calor do Rio de Janeiro, então eu tava com uma regata e um shorts no ensaio. E aí Isso é uma coisa, claro. É ótimo, né? Aí ela denuncia que é paulista, em shorts. Shorts é só paulista. Tá. Por quê? Como é que o Rio de Janeiro... Short. Sorte. Short. Short. Aí você, short, é? Shorts. Aí você fala shorts. Não, porque pô, eu achei que não tem. Você pôs uma regata, um short, daí? Era a roupa que eu tava ensaiando, não era uma roupa provocativa, exato. Uma roupa qualquer. Só que eu coloquei um salto alto e fui pra rua. Fui andar em Botafogo. Eu e outra atriz, a Nash Laila. A gente foi andar com acompanhamento do preparador de elenco, o Tomás. E ele estava acompanhando a gente o tempo inteiro. Ele estava um pouco atrás e vendo a gente andando pelas ruas. Ele só queria que a gente sentisse um pouco os olhares masculinos, se mudava alguma coisa, se teria abordagem. E, cara, juro pra você, em meia hora teve muita abordagem e algumas bem esquisitas, assim, de um homem vir falar baixinho, assim, com o boné, falando assim, quero te pegar, morena, vamos aqui pra um quarto. Mas de um jeito, assim, que essa coisa, você falou, vulnerabilidade, essa é a palavra, você se sente muito vulnerável, assim. E como a Bruna nunca foi uma prostituta que trabalhava na rua, não foi exatamente uma pesquisa que eu fui muito fundo. Eu fiquei mais nas casas de prostituição mesmo, que era onde ela trabalhava, onde elas têm uma segurança um pouco maior. Um pouco maior. Tem Mas como é que é? Você chegava e falava, eu vou fazer um filme, vou fazer o papel de uma prostituta e quero conversar com você? Exatamente assim. E como é que elas te recebiam? Muito bem, muitas com ressalvas, algumas conversavam bastante, gostavam de contar como começavam, por que começaram, quais foram as diferenças na vida, gostavam de contar histórico familiar. Algumas economizavam os detalhes, mas contavam, às vezes, histórias engraçadas com clientes, que era uma coisa muito doida, porque eu ouvia, às vezes, histórias muito pesadas sobre programas, que para mim eram, assim, um retrato de uma cena sexual violenta, e para elas me contavam aquilo com certa leveza e certo humor, assim. Então eu tinha que realmente me distanciar e falar, bom, é a realidade dela, assim, do tipo, eu transava com um cara, eu tava com a buceta tão, dolorida, que eu adorei quando ele pediu pra me comer de 4, porque daí eu podia chorar e ele nem tava vendo que eu tava chorando. E eu fiquei, caraca, isso é violento pra mim, assim, na minha visão de mundo, claro, mas eu não queria falar pra ela, você tá sendo oprimida e não sabe. Eu não queria também ser sabe, eu não queria olhar de maneira condescendente pra essas mulheres e achar que eu sabia mais do que elas, do que se trata essa profissão. Então eu realmente tentei ser empática na medida do possível e escutá-las e absorver aquelas histórias pra Bruna. Mas era difícil, assim, eu ouvi histórias bem difíceis, eu entendi que muitas... Você ouviu muitas dizendo que queriam sair de lá? Muitas querendo sair, sim. E muitas que também não querem sair. Que não querem sair, de verdade, eu não lembro. Eu acho que era uma coisa em comum com a grande maioria de que elas não queriam fazer aquilo por muito tempo, elas não enxergavam fazendo isso a longo prazo. Porque elas também concordam que dinheiro da prostituição é um dinheiro rápido. Elas não falam que é um dinheiro fácil, mas que é rápido. Né? A procura diminui, né? Exato. E porque realmente eu acho que é custoso pro corpo, pro espírito, de alguma maneira, assim. Eu acho que tem muitas que conseguem, de certa forma, se proteger. Hoje em dia, muitas trabalham em aplicativos de relacionamento. Elas entram ali como massagistas, algo assim, para se proteger, assim. Mas elas têm certo controle, elas conseguem... Elas sabem o horário que a pessoa tá, não sei, elas têm... algumas conseguem ter certa segurança, mas na época
eu acho que era menos, assim, elas ainda ficavam um pouco mais expostas, Você sabe? me fez lembrar de 3 coisas. Primeiro, de Eu um falo filme... muito, né, Chico? Você me... Não, é ótimo, a gente fala. Um filme que marcou muito nos anos 60, 70, né? É a minha época. É um filme chamado A Belle de Jour, né? Da Catherine Deneuve, que é uma mulher rica que faz programa à tarde, por isso é a Bela da Tarde, o nome em português. Você viu? Não vi, não E assisti. é muito interessante isso. E o outro, inspirado em Nelson Rodrigues, né? Toda nudez será castigada. Sim. Acho que dirigido pelo Jabor, com a Darlene Glória. Eu não assisti também, olha que feio. Não, mas esse é fundamental, porque a Darlene faz um papel... Ela tem interpretação gigantesca como prostituta, né? Sim. Engraçado, já me perguntaram muito isso, quais foram as minhas inspirações no audiovisual, na arte mesmo, para construir a Bruna. E eu pesquisei, essa não foi o lugar onde foi a minha pesquisa, não foi nas artes, assim. Eu acho que foi uma escolha minha olhar mais para essas mulheres reais e olhar para a própria Raquel Pacheco, porque eu entrava num dilema de, meu Deus, eu tenho muito medo de estar romantizando a prostituição, de não dar conta de falar sobre a prostituição, de estar sendo ingênua em relação à É um mundo prostituição. que você nunca ou leviana, onde você nunca tinha pisado nesse território. Né? De Exato. repente você investiga tudo isso. Exato. E aí quando eu me dei conta, calma, Maria, você não vai dar conta de tudo. Você está contando a história de uma pessoa. Eu estou contando a história da Bruna Surfistinha. Não estou contando a história da prostituição no Brasil. Não teria como fazer isso. Nenhum documentário daria conta de fazer isso, sabe? Então, eu relaxei quando eu entendi que eu estava contando a história particular dessa personagem, sabe? Foi assim que eu fiz as pazes também com esse medo de não dar conta. Eu me lembrei também, eu falei de dois filmes e de uma canção, né? O Daí José. Eu vou tirar você desse lugar, já viu isso? Ah, não! Eu vou levar você para morar comigo. Muitas devem sonhar com esse momento, né? Que alguém chega lá e as tira de lá. Um filme que é um clássico, que esse eu já assisti, é Uma Linda Mulher, com a Julia Roberts, que a própria Raquel Pacheco cita no livro. Ela fala A Bruna, que viu... né? A Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha, ela cita no livro, ela fala, quando vi esse filme... Então, ela realmente atribui ao filme a responsabilidade por ter decidido ser garota de programa. E no filme tem esse salvador, né? É um príncipe que tira ela dessa vida. E a Raquel saiu da prostituição porque casou com um cliente também, né? Então... há vários casos disso. Tem alguns casos. Eu acho que existe essa esperança em algum lugar, assim, de ser amada por alguém. A Raquel, a Bruna Surfistinha, né, a Raquel, o desejo dela, a gente trata isso na série, ela era ser amada, era ter uma família, porque ela sofria muito do abandono dos pais, enfim. Então, ter uma família é uma esperança dessas mulheres. Ao frequentar, né, esses lugares, tipo Café Fotô, casa de garotos de programa, né, você tinha a percepção que isso é atravessado por uma questão ideológica o tempo todo? Da opressão, do machismo, da violência contra a mulher? Sim, sabia? Eu já me considerava uma feminista nessa época. Eu acho que eu me descobri feminista... Como é que você deixou de ser o projeto? Porque você não era ainda, você era um projeto de patricinha, né? De patricinha, bonitinha e tal, você vira uma ativista, uma feminista, não é? Uma ativista de esquerda, né, com toda a carga político-ideológica que a gente conhece, que é maravilhosa. Sim. Como é que é essa transição? Eu digo isso com certa vergonha, mas é a verdade. Eu acho que tem muita gente da minha geração que se identifica, que eu me politizei através das redes sociais. Eu me politizei através do Facebook. No Facebook. Principalmente. O Facebook ali nos anos 2010, 2011, 2012, eu adorava, era uma rede social que eu gostava muito porque tinha um tanto do supérfluo das redes, mas também ela conseguia ser profunda, na minha opinião. Tinha os textões de Facebook, sabe? Tinha os grupos de Facebook. Eu era moderadora de um grupo feminista. Que o Twitter matou, né? Ficou pequenininho. Exato, exato.
Eu era moderadora de grupos feministas, eu conhecia mulheres de todo o Brasil, eu conversava com elas profundamente sobre vários assuntos. E ali eu conheci mulheres, ali eu conheci o feminismo negro, conheci o feminismo interseccional, lia mulheres como Djamila Ribeiro, Joyce Bert. Foi ali que eu entrei em contato com muitas coisas que na minha vida realmente... Claro, eu tinha o exemplo da minha mãe como uma mulher que eu admirava muito, minhas duas avós realmente... A sua mãe já era uma pessoa assim, com essa noção? Minha mãe é muito política? Justa, muito... Minha mãe é uma pessoa espetacular, a pessoa mais empática e generosa que eu conheço na minha vida. Minha mãe, ela é muito, pelo exemplo, uma mulher... um exemplo feminista, pelo exemplo, né? Mas ela não era exatamente politizada. Minha mãe também se politizou pelas redes e comigo. Ela fala isso pra mim, ela fala que se tornou uma pessoa muito politizada por minha causa. Então, as redes me deram isso, assim, e eu acho que... E foi uma loucura, porque muitas pessoas que se politizam pelas redes acabam caindo pra direita, né? Pelo menos eu li um livro chamado A Máquina do Caos, que mostra como as redes tendem a levar as pessoas pra direita. Atenção, dica cultural. Esse livro é maravilhoso. Máquina do Caos. Esse livro é espetacular. E tem, assim, vídeos de recomendação do Maria YouTube, vídeos o Facebook, eles te recomendam grupos de direita, grupos anti-vax, sabe? Mas eu não. E agora com os algoritmos não te recomendam, te jogam lá dentro. Exato. Eu acho que talvez porque não existia tanto esse algoritmo como é hoje, não sei, mas eu fui pra esquerda. E aí foi a bolha que eu fiquei, gostei e me identifiquei. E foi uma loucura, porque na verdade eu comecei a reconhecer tantas coisas situações que eu tinha passado na vida, eu comecei a reconhecer como situações em comum para todas as mulheres, sabe? Você diz assim, como é que eu agi daquela maneira, né? Pois é. Como é que eu concordava com aquilo? Como é que eu deixava passar, como é que eu me acostumei com isso. Essa coisa de assédio mesmo, eu falava, cara, eu já passei por várias situações assim, sabe? De ser desmerecida, de um cara passar a mão em mim, ou dar uma insistida, ou um cara que não conversa comigo, conversa com o meu decote. E aí aquilo começou a ter nome. Ah, tá, então isso tem nome, isso é assédio, todas as mulheres passam por isso. E a gente não tinha que passar por isso. Aí comecei a falar, caraca, foi um resgate, uma iluminação, assim, realmente. Então aí, começou no Face. Foi. Aí fui pras ruas. Olha ali uma foto, eu nas ruas. Aí, lugar de mulher na revolução. Olha que delícia. Bem jovem, revolucionário. Juntas somos mais fortes. Aqui é você? Sou eu, da direita. Olha só. Com essa amiga Maria das Neves também, da esquerda, minha amiga. E a gente ia pra rua juntas e comecei a ir pras manifestações também, conhecendo outras mulheres maravilhosas. Você, no audiovisual, tanto na faculdade quanto no set, você convive com muita gente diferente de você. Tanto que eu estudava ali num colégio de elite aqui de São Paulo, então eu só convivia com pessoas de elite, né? Eu estudava na Mobile, eu era bolsista, mas estudava na Mobile, que é um colégio de elite. E realmente tinha uma vida na mesmice, assim, na mesma classe social. Mas aí, quando eu entrei na faculdade, tinha ProUni no Senac, eu comecei a conviver com pessoas que eram de outras classes sociais, que tinham realidades muito diferentes da minha, eram pessoas pretas, eram pessoas que tinham, assim, até na construção de roteiros na faculdade, eu via que a gente partia de lugares completamente diferentes. Enquanto eu escrevia roteiros sobre a bisnaguinha e o requeijão, que sempre caía o requeijão pro chão, as pessoas escreviam sobre tiroteios que tinham acontecido no telhado da casa dela. Eu falei, opa, eu tô convivendo com pessoas muito diferentes. Ali eu já começou a abrir minha realidade para outras realidades, né? Existem classes. Existem classes. Existe luta de classes. Exato, exato. Então talvez eu já teria despertado antes. Eu acho que as redes sociais aceleraram o processo, sabe? De eu me politizar mais rápido e com mais contundência. Você acha que para ser uma artista, né, a pessoa deve ter... É importante ter uma posição política explícita? Na pandemia, eu achava que o posicionamento era fundamental, na época da pandemia, porque para mim era um momento muito crítico. E foi aí que você entrou com a blogueirinha de sola, né? Foi, de sola, e cobrava das pessoas. E como é que você inventou a blogueirinha? A blogueirinha? Vou ter um blog e vou fazer uma... Ela veio de um curso que eu fiz, um curso de teatro era um curso de atuação e a gente estava falando muito sobre o fim do mundo, porque a gente estava trabalhando em cima de um texto do Beckett que chamava Fim de Partida, então a gente falava muito sobre o apocalipse. Eu falei, bom,
vou levar uma ideia aqui de uma blogueirinha que o mundo tá acabando, o Brasil tá em guerra com a Venezuela, não tem mais água, as mulheres têm que se prostituir em troca de um prato de comida, mas as blogueiras ainda fazem publis de marcas de maquiagem. Era um texto bem duro, bem pesado, mais do que Você os lembra o meus primeiro textos. que viralizou, que Lembro. você fez? O que era? Era um tutorial de maquiagem criticando o governo Bolsonaro. Como é que era? Um mês antes da pandemia. É, era falando que eu ia espalhar a base como eu espalho fake news e que agora eu tinha que usar rímel à prova d'água por causa do gás lacrimogêneo da polícia que ia reprimir as manifestações. Enfim, eram várias referências ao governo. Também citava aquele ministro da Cultura que citou Goebbels. Como foi o Roberto Alvim, Roberto Alvim, que fez aquele secretário pronunciamento. do Ministério, É o secretário da Cultura, exatamente, que não era ministro. Mas o secretário da Cultura, leu o um Alvim, trecho de leu um Goebbels. trecho de Goebbels, citou no seu pronunciamento inicial. Com som, se não me engano, wagneriano Exatamente. por trás, né? Eu fazia referência a esse vídeo, fazia várias referências ao desastre do governo Bolsonaro. E ele logo viralizou, assim. Eu falei, bom, que ótimo, que o primeiro já foi muito bem. Eu falei, ali eu vi que tinha algo muito oportuno para o momento, que era o fim do mundo, e que uma personagem interessante que realmente provoca as pessoas. E aí eu segui a pandemia com ela e ela realmente me colocou no mapa para muitas pessoas, assim. Muitas pessoas me conheceram por causa da blogueirinha do fim do mundo, sabe? Ali eu achava que o posicionamento era muito importante. Bom, e você teve gente que aplaudiu, gente que não entendeu, inclusive a direita, que olhava e falava assim, nossa, ela é nossa, né? Que bom que surgiu uma menina aí. Gente da esquerda que achava que você era exatamente a sua ironia, né? Uhum. Mas aí, de autoridades, gente do governo, ou políticos, alguém te incomodou, te molestou de alguma maneira? Não. Quiseram te processar alguma vez? Não, nunca me processaram, nunca foram atrás de mim. Bloqueavam você, né? Mas eu sou bloqueada por vários. Eu sou bloqueada pelo próprio Jair Bolsonaro. Ah, o Jair te bloqueou? Sim, Jair Legal. Bolsonaro. Que bom. Que legal. O Jair, o Flávio, o Mário Frias, o Moro, o Osmar Terra. Eu sou bloqueada por vários da cúpula bolsonarista. Então é o seguinte, a gente tem que descobrir quem é bloqueado por ela pra gente falar assim, então esses são daquele lado de lá, né? E muitos seguidores dele devem ter te bloqueado ao mesmo tempo. E muitos também me atazanam, né? Ficam criando perfis fakes pra me xingar isso que eu falei, que mostram fotos de eu pelada na série da Bruna pra me desmerecer, com certeza são bolsonaristas. Fazem isso em posts de política, então eu imagino que são bolsonaristas. Mas ao mesmo tempo te fortalece também, né? Com as suas posições. Eu acho que sim, eu acho que até, enfim, é um funcionamento das redes, né? Até quem fala mal, de certa forma, me fortalece, me dá importância, me dá palco, né? Olha, embora eu respeite muito esse negócio da pessoa ter uma posição política, mesmo sendo... A extrema-direita não dá, sabe? A direita, sim, a direita dá. Né? Talvez seja uma questão de discutir mais ideias com um lado e outro, né? Sim, sim. Mas de extrema-direita, não. É difícil. Me perdoe, Jojo Todinho, não sei o que é aquilo, se é ignorância, se é oportunismo, mas assumir um papel do meio artístico, de artista, de criador, sendo de extrema-direita, não dá. Né? Não, eu também acho que não, mas é isso. Aí, é porque essa pergunta, você acha que tem que se posicionar? Eu acho que sim, mas aí, eu acho que às vezes parte de um pressuposto de que todo mundo que se posicionar vai ser de esquerda, e não vai. Nesse caso, a Jojo prova que não. E ela vira um pouco uma pedra no sapato, porque ela é uma mulher que como artista, ela é muito interessante, sabe? Eu acho ela... Enfim, eu acho triste que ela seja de direita, mas eu também fico me perguntando, será que a esquerda também não erra em... Por exemplo, o Nelson Rodrigues, um grande dramaturgo, né? De direita. De direita, feroz da época, né? Mas acho que ninguém criticou tanto, né, a caretice da burguesia brasileira, da família né, cristã brasileira, quanto ele. Né? Pois é. Então, na esquerda, tem pouca gente que fazia a crítica que ele fez, né?
Sim, mas essa extrema-direita de agora é horrorosa, é burra. É nazistóide. É burra, e é burra, é superficial, eles são De fazer rasos. continência para pneu. Exato, eles são rasos, eles não têm nenhuma cultura, nada de conteúdo, se espremer não sai nada, assim. Eu realmente tenho muita raiva, assim, muita raiva. A blogueirinha do fim do mundo é uma expressão da minha raiva, Chico, eu tenho muita raiva. Ah, mas que bom que você botou para fora, né? Nossa, eu acho que a raiva e a indignação, elas tendem a gerar movimentos nas placas tectônicas, assim, elas têm um desejo de mudança, assim, mas às vezes a raiva também pode ser um pouco paralisadora, eu acho. Você se sente tão impotente diante de tanta coisa que te enerva e você sabe que você não pode fazer nada, isso te paralisa às vezes. Não sei, às vezes eu me sinto também um pouco paralisada pela minha raiva. Mas não é para deixar de ter raiva, afinal de contas a gente viu morrer 700 mil brasileiros, números oficiais. Exato. Eu fico imaginando quanta gente morreu nesse sertão afora do Brasil, que as pessoas, não, estava velhinho, era doença mesmo. Exato. Né? E que pode ser que esse número seja muito maior do que 700 mil, né? Exato. Você perde 700 mil brasileiros. Exato. Né? E não vai dar raiva isso? Exato. Né? Não, e diante por causa da disso, extrema-direita, assassina. Pois é. Não é? E o cara, o líder, né, brincando, imitando pessoas gente sem ar, Não é? Não, isso me dá muita raiva. Isso te fez engajar em campanha? Você teve... Não, assim, em política... Campanha, sei lá, da eleição do Lula. Sim. Isso as pessoas que me seguem sabem em quem eu voto. E eu sempre declaro em quem eu voto. Você teve uma participação mais efetiva? Eu fui em alguns encontros de artistas com Lula. Esteve com ele, então? Estive com ele. E depois também da eleição dele, fui até Brasília num encontro de influenciadores com Lula e com Janja. Então, sim, estive com ele. Mas é isso, assim... Mas ele sabia quem era você, né? Não sei se ele sabe. Tem tempo. Eu não sei não é se muito ele ligado sabe. às redes. A Janja, né? sim. A Janja, certamente. A Janja, sim, mas o Lula, acho que não. Acho que não. Mas a Janja contou para ele. Espero que sim. Espero que tenha falado bem. Então, presidente, essa aí fez um trabalho nos bastidores importantíssimo. Né? Nem tanto nos bastidores. Né? E também, além da máquina do caos, você vê como as redes e como o funcionamento das redes está indo para um caminho realmente de manipulação. Então, eu adoraria acreditar numa regulação das redes, eu acho que é fundamental. Ainda mais com inteligência artificial. A gente está começando a cuidar disso agora, pois né? O Supremo. Pois é. Porque, realmente, essa coisa de inteligência artificial, caraca, eu tô muito preocupada. Então, eu tô com dificuldade de pensar num bom futuro. Mas temos tempo ainda. É um futuro muito distópico. O fim do mundo é aqui. Você está disposta a arregaçar as mangas e ir para a batalha da eleição do ano que vem? Lutando pela... Eu tô disposta. Tô disposta sempre, isso sim. Acho que cada pessoa que entrar vai contar, sabe? Eu tendo a achar que as pessoas estão um pouco saturadas de falar de política nas redes eu acho que CL é um oásis nas redes, perto do que eu vejo, assim, até na nossa bolha, até na minha bolha de esquerda, a bolha dos artistas, eu acho que está sendo custoso para as pessoas falarem de política, porque é muito polêmico, atrai muito hater e muita gente hostil, então as pessoas tendem a se tornar mais chapa branca, não se posicionar para viver uma vida um pouco mais tranquila. Mas eu acho que cada pessoa que entra para batalha conta, sabe? Acho que cada voto conta. Então, eu adoraria que mais pessoas se dispusessem a se posicionar. E é uma batalha da civilização contra a barbárie. Concordo. Não se trata de você ter um partido político ou ter outro, né? Pois é, você tem que lutar contra o obscuro, claro. O obscurantismo, né? contra a barbárie, contra a mentira, contra o espírito fascista, nazista, né? Claro. Não, concordo, exato. Eu também detesto essa falsa simetria, quando acham que os dois lados são ruins. Não, gente. Tem dois lados aqui. Não tem dois lados. Tem um lado Exato. extrema-direita e tem um lado que é democrático. Exato. E não existe extrema-esquerda no Brasil com alguma chance de poder. Pois é, nem imagina. Nenhum poder, exato.
Então, isso é uma coisa que me... eu acho que às vezes o básico não chega nas pessoas e colocar essa falsa simetria é um atraso. É um tempo distópico Insano, mesmo, distopia completa. é insano. E aí eu também, eu não sei se você se pergunta isso, como é que a esquerda pode aprender com isso, assim, com esse novo tipo de comunicação que eu acho que é o que toma conta mesmo, assim. Eu fico vendo, citando de novo o Pablo Marçal, comparando os vídeos dele com os vídeos do Guilherme Boulos, que era um candidato da esquerda, tinha muita diferença na verve, no tônus do vídeo, sabe? Paulo Marçal tinha uma música de impacto e um texto e não sei o quê, ou aquelas músicas tom, dom, dom, e os vídeos do Boulos pareciam murchos e tristes perto e apagadinhos, sabe? Claro que o que o Boulos fala é de qualidade, sabe? Mas assim, quase que não importa o conteúdo, é a forma, é o folclore, eu não sei, é uma performance mesmo, assim, não Começa sei. que a extrema-direita trabalha com mentiras. Eu vi uma pesquisa que perguntava para a população quais eram os temas mais importantes para elas em épocas de eleição, na época da eleição aqui em São Paulo. O primeiro assunto disparado era segurança pública. Era o assunto que as pessoas mais se preocupavam aqui em São Paulo. Continua sendo. Exatamente. E se não de São Paulo, eu acho que é um tema muito caro para a população brasileira como um todo, né? Que mexe com o emocional. Exato. Mas a esquerda, por exemplo, esse eu acho que é um ponto fraco da esquerda. A gente fala pouco disso. E eu acho que a gente fala de maneira apelando muito para a racionalidade, que deveria ser o correto, né? Mas quando a esquerda foge do debate ou então não vai direto ao ponto, eu acho que a gente acaba perdendo para nomes da direita que falam disso exaustivamente. Então, se tem uma pesquisa que diz que é o que as pessoas querem ouvir, é sobre isso, querem soluções sobre isso, eu acho que a esquerda tem que olhar para isso e não Por isso que não tem fugir. imbecis ou espertalhões na política indo a El Salvador conhecer o Bukele. Exato. Né? Exato. Como o próprio governador de Minas diz, se eu for presidente, eu vou reduzir os homicídios no Brasil, que são 45 mil por ano, eu vou fazer cair para 500 pessoas, porque eu fui lá ver como é que eles estão tratando disso em El Salvador. É disso que nós precisamos. Né? É isso, é uma alucinação, mas ele está endereçando o assunto e ele está falando que o povo quer ouvir. Por mais que seja uma insanidade, que seja mentira e que seja impossível de se conquistar. Mas pelo menos o povo está ouvindo o que ele está falando, está ouvindo o que quer escutar, né? Está falando sobre o assunto. E eu acho que a esquerda, esse é um grande ponto fraco da esquerda, assim. Então isso, por exemplo, eu acho que é uma coisa que deveria melhorar para já. O que você está fazendo agora? Está filmando? Agora eu estou ensaiando para um filme, que eu vou filmar em agosto, julho, agosto, uma comédia romântica. Depois da Blogueirinha no Fim do Mundo, eu tenho feito muita comédia, o que eu acho ótimo, porque antes eu fazia muito drama e agora as pessoas me chamam mais pra fazer comédia. Acho maravilhoso. É isso, vai estrear um filme meu que eu fiz agora, que chama A Sogra Perfeita 2. Eu faço uma participação com a Cacau Protásio, o Luiz Miranda, a Evelyn no filme. É isso, e por enquanto é isso que eu tenho feito. Continuo na minha vida de atriz e influenciadora. Quem sabe vou trabalhar no governo, na comunicação do governo. Gente, não é uma contratação assim complicada, não. As pessoas estão dispostas a ser voluntárias. Pois é uma consultoria, falar o que eu penso. Muita gente achou estranho. Eu saí depois de muitos e muitos anos, né, eu saí da TV Globo em abril de 22. Em agosto, né, convidado, eu estava ajudando na campanha do presidente Lula, estava ajudando na campanha que perdeu a eleição do Haddad em São Paulo. Porque eu via o problema que existia do outro lado. Né? Com o Bolsonaro, era necropolítica, era a política da morte. Totalmente. Morte do meio ambiente, morte pela Covid, pelas epidemias, pelas pandemias. É morte por tortura, é morte pela polícia. Né? E a gente viu isso acontecer, está vendo essa coisa acontecer também em São Paulo. Claro. Com o Tarcísio, né? Capitão Tarcísio, que ele é capitão. Então, muita gente achou estranho. Você não era assim na Globo. Peraí, eu não entrei para um partido político. Eu percebi a urgência de colocar o que eu tiver de força, de talento, de conhecimento, de experiência,
a serviço da causa da civilização. E estamos de novo nesse... De novo. Não é? Eu acho que a tendência é continuar assim por um tempo, assim. E, de novo, voltando às redes sociais, a polarização é inerente, é parte constituinte das redes sociais, é a polarização. Então, enquanto as redes ainda são um espaço fundamental do debate público, eu acho que a polarização entre um lado terrível e um lado democrático é a tendência para os próximos anos, infelizmente. Assim. Pois é. E aos jornalistas que foram meus colegas, né, no tempo todo de TV Globo, por exemplo, tem muita gente boa ali, eu digo o seguinte, eu estou lutando pelo jornalismo. Porque se não houver uma luta contra a barbárie fascista, Sim. você não vai ter jornalismo, você não vai ter arte, eles destroem a arte. O conceito de arte deles é aquele do Goebbels, né? Pois é, exatamente. Nossa, seria maravilhoso se tivessem mais pessoas como você, Chico. Não tem muita gente, eu acho que precisa reunir essas pessoas. Precisa. Aqui no ICL a gente tem reunido um grupo forte que tem plena consciência do risco que nós estamos correndo, né? Sim. E eu acho que você, com a influência que tem nas redes sociais, também pode ser um polo agregador. Contem comigo, sempre. Vamos se reunir. Eu acho que está precisando de mais coletividade mesmo nisso. E as pessoas ficarem menos em si mesmadas e menos no seu mundinho. Que eu acho que também é uma coisa que as redes sociais empurram a gente para se atomizar e todo mundo ficar no seu próprio universo. Eu acho que a gente tem que explorar mais a coletividade e uma possibilidade de saída para todos, assim. Então, para a gente nutrir esperanças de que vamos vencer a barbárie, é preciso que a gente se mova, é preciso que a gente se mexa, é preciso que a gente tome partido, né? Não partido político, posição, né? Sim. É para isso, eu acho bom você ver aqui que você me ajuda a esperançar. Você Nós também. estamos fazendo Meu isso Deus, aqui. exatamente. E eu concordo, e eu acho que a indignação é uma ótima força para empurrar a gente para a esperança. A indignação é o que me deixou, é o que me fez fazer a blogueirinha do fim do mundo e é o que me aponta para um início de um novo mundo e não para o fim dele. É a indignação que traz a raiva, né? E a raiva pode ser traduzida também com ironia, Exato. com deboche, com sarcasmo. O humor né? Exato. E a fome tem que ter raiva para interromper. Se não tiver, não vai. A barbárie também. Obrigado, muito obrigada, querida. Chico, Muito você bom. é o máximo. Muito bom ter Muito você aqui. obrigada. Muito chique. Título ICL Eterno, o documento que te comprova o seu vínculo vitalício com a maior comunidade de conhecimento independente do Brasil. Acesso ilimitado a todos os cursos e conteúdos. Participação vitalícia em todas as novidades que o ICL lançar. Apoio na construção dos nossos sonhos. Seu nome eternizado como apoiador do ICL. Não é assinatura, não é renovação. É conhecimento para você e para sua família para sempre. ICL Eterno, porque o conhecimento liberta para sempre. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.